Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Aqui quem fala é Matheus Augusto e vamos ver hoje as dicas de como começar a escrever uma história. Em um primeiro momento parece difícil começar, escrever e tal, mas conforme você trabalha essa ideia e se permite tentar, tudo começa a facilitar. Então vamos lá! A coisa mais importante que deve ser feita para iniciar o desenvolvimento da sua história é pensar com calma sobre o que você quer escrever. Nessa primeira parte, deve-se ter em mente que ter uma ideia clara sobre o que você pretende falar em sua história é o diferencial em conseguir escrever uma história consistente e sem precisar reescrever tanto, e escrever uma história em que você constrói toda uma ideia e então decide mudar tudo. E isso aconteceu com o filme Toy Story 2. Quando a Pixar estava produzindo Vida de Inseto, a Disney viu que Toy Story fez um grande sucesso, então quis fazer uma continuação do filme, meio que separadamente. Mas inicialmente o filme não ia ser um filme, ia ser mais um vídeo e tudo mais, mostrando uma continuaçãozinha da história. Só que aí eles perceberam que tinha grande potencial, poderia fazer sucesso de bilheteria mais uma vez. E então eles decidiram que mandariam o filme para as telonas. Nisso, quando a Pixar pegou o projeto para poder avaliar e tudo mais, perceberam que Toy Story 2 não estava realmente bom, não estava bem polido, não estava pronto, não ia fazer jus ao primeiro filme. Porque quando a equipe estava trabalhando no projeto de Toy Story 2, tiveram vários bloqueios criativos, problemas para poder pensar nos roteiros e tudo mais. Isso levou a ter que recriar praticamente todo o filme para que ele se tornasse o sucesso que conhecemos hoje. E é isso que acontece quando você não tem uma ideia bem definida do que você quer. Eles até poderiam saber o que eles queriam falar, mas eu acho que eles não executaram também porque não tiveram a ideia totalmente fixa na mente, não tiveram ela bem moldada e tudo mais. Bom, continuando, quando sua ideia está pronta e em sua mente, chega a hora de irmos para o segundo passo. Procurar as referências em todas as coisas que temos no mundo para poder começar a montar melhor o seu projeto. E você pode encontrar essas referências em filmes, em animes, em jogos, em livros, em história, ciência, música, quadrinhos, enfim. Existem várias coisas que você pode olhar e pegar umas ideias um pouco daqui, um pouco dali, a fim de criar a sua história. E essas referências são importantes para ajudar você a desenvolver o melhor possível da sua história. E eu separei 3 das muitas referências que eu usei para escrever. A primeira: Eu Sou a Lenda. O filme lançado em 2007 pela Warner Bros. E baseado no livro de Richard Matheson, lançado em 1954, trata sobre Robert Neville e sua sobrevivência em uma Nova York pós-apocalíptica. Mas eu não estou aqui para falar exatamente sobre a história do filme, mas sim sobre Robert, o protagonista. O filme nos mostra a solidão do personagem e como ele se adaptou a ela, utilizando manequins para posicionar em lugares-chave, onde ele ia todo dia como a sua rotina. Assim ele não iria se sentir tão sozinho, ele iria meio que disfarçar esse vazio que existe dentro dele por ser a única pessoa em Nova York. E isso ajuda Robert a manter a sua sanidade. Afinal, é muito difícil para um ser humano, que é um animal de convívio social, viver sozinho no isolamento, cuja única companhia era sua cachorrinha, Sam. E com este filme eu pude perceber a importância de retratar os sentimentos de um personagem, especialmente quando o personagem vive em uma solidão e como ele trabalha sua sanidade para poder lidar com tudo isso. É um aspecto muito importante você pegar alguns filmes chave que trabalham bastante sobre o personagem para poder entender como você pode descrever melhor o seu personagem. Não precisa nem ser filme,
existem vários livros que também tratam muito bem sobre o personagem. O próprio livro de Eu Sou a Lenda fala muito sobre como Robert lida com a solidão. E eu acho que é crucial você ter uma noção melhor de como descrever os sentimentos do personagem se você quer que o leitor crie uma empatia com ele, ou até uma antipatia. Segundo, Senhor dos Anéis. Bom, falar de uma obra-prima é complicado. Existem tantas coisas para falar bem dos filmes, dos livros. Mas aqui eu vou focar no que mais chamou a minha atenção nos livros. Foi a descrição de cenário. Depois que eu li a trilogia de Senhor dos Anéis, percebi o quão incrível é a descrição de cenário feita pelo genial Tolkien. De verdade, é muito rico em detalhes. Eu conseguia me sentir na pele dos personagens admirando todos os lugares paradisíacos. Até mesmo Mordor ficava centímetro por centímetro detalhado na minha mente. E foi assim que, ao finalizar a última página de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é o terceiro livro, eu decidi reescrever várias descrições de cenários do meu próprio livro. E de verdade, eu sinto que valeu muito a pena enriquecer mais o meu universo. É muito legal você tentar descrever bem um cenário, porque muito leitor, muito mesmo, adora ver tudo que está acontecendo ao redor. Não exatamente tudo, assim, todas as pequenas coisas que estão acontecendo, mas ter uma noção de como é o cenário. É muito legal você poder perceber como são as coisas. Se tem montanhas, se tem árvores, se é uma praia, se é uma montanha congelada. É muito divertido ficar imaginando essas coisas, então eu acho que vale muito a pena trabalhar os cenários em sua história. Terceiro, Warcraft 3. O jogo de estratégia em tempo real desenvolvido pela Blizzard Entertainment em 2002 marcou a minha infância. Não sei nem quantas horas eu dediquei da minha vida jogando esse jogo desde 2004. Mas sério, eu não me arrependo nem um pouquinho. Com este jogo, eu aprendi algo fundamental para a escrita do meu livro. Mais especificamente, no meu segundo livro, Estratégias para Batalhas. Bom, nesse jogo, você deve construir uma base, montar seu exército para destruir a base do seu adversário. Às vezes você está lutando contra mais de um adversário, às vezes tem que destruir mais de uma base, mas o intuito geral é esse. Faz sua base, faz seu exército, destrói os inimigos. É isso. Só que o legal é que você tem muito controle do seu exército, você pode fazer várias coisas, várias estratégias, posicionar os seus personagens. Então, isso me ajudou bastante a imaginar melhor como seriam as cenas de batalhas no meu livro, como seria a formulação de estratégia pelos personagens principais. E assim, eu joguei tanto esse jogo que eu criei um forte amor e interesse por estratégia. De verdade, eu até hoje jogo vários jogos de estratégia, seja de tabuleiro, seja no computador, seja no videogame, porque eu acho genial. Até no celular também eu prefiro muito mais jogos que tem a ver com estratégia, de defender uma base, com torres, essas coisas. Eu acho muito incrível. E isso me ajudou porque no segundo livro eu tenho um capítulo inteiro dedicado à discussão dos personagens principais sobre a melhor estratégia para eles seguirem no momento. E de verdade, eu acho super divertido fazer isso. Falar, esse personagem tem uma opinião e ele acha que essa estratégia é melhor, mas esse daqui acha que essa estratégia é melhor, aí aquele concorda com esse e tudo mais. Sério, eu me divirto muito fazendo isso e pensando nas várias possibilidades de estratégia que eles podem seguir naquele momento. Então eu recomendo muito que, se seu livro tiver grandes exércitos, grandes batalhas, estude um pouco sobre estratégias para poder criar as batalhas mais épicas possíveis. E se você quiser pensar em referências de filme com batalhas épicas, tem várias. Senhor dos Anéis tem ali várias batalhas que são fenomenais. Harry Potter tem ali a última batalha, eu acho incrível. Star Wars também tem várias batalhas super demais.
principalmente no 9º filme, você pode ver que existe ali a estratégia em que você pode estudar. E por aí vai, se quiser até em Vingadores Ultimato você pode pegar como uma batalha de referência. E agora, chegamos na etapa de começar os primeiros capítulos. E lembrem-se, esta é uma etapa importantíssima. Os primeiros capítulos vão introduzir o leitor à sua história, e se forem bem feitos, com toda certeza a pessoa que estiver lendo vai querer ir até o final para saber tudo o que está acontecendo. E você pode começar de várias maneiras. Você pode colocar mistério, pode colocar suspense, pode colocar batalha. Você já pode colocar os personagens falando a trama da história, assim. Não totalmente, mas dando uma ideia do que pode ser. Enfim, existem várias maneiras de fazer isso. E se você quer saber se está tendo uma boa introdução, utiliza algo que eu mesmo usei muito. O feedback. Dê o seu livro ou a sua história para algumas pessoas lerem, para ver se tá legal o começo, para ver se não tá. Conforme as pessoas vão falando, te dando dicas, vão falando tipo, eu não gostei muito dessa parte, ou nossa, adorei essa parte, ficou muito legal e me deixou super empolgado. Ou então falando, poxa, essa parte aqui eu acho que poderia melhorar no seguinte. Vai pegando essas dicas, vai vendo esse feedback, e como você pode adaptá-los para o seu livro, para a sua história. Porque feedback me levou a entender o que os meus amigos queriam ler como leitor e me fez escrever um pouco melhor, sabe? Eu melhorei várias ideias que eu tinha e até vi alguns erros que eu não tinha percebido. Alguns erros relacionados à gramática, ou até mesmo sobre o livro, sobre a história, sabe? Tipo, não faz sentido você colocar isso aqui, porque isso não aconteceria, tipo, de verdade. Bom, e é isso, daqui pra frente é com vocês. Eu espero que com o que eu pude passar pra vocês, as minhas experiências, vocês comecem a desenvolver uma escrita fenomenal e histórias maravilhosas. Obrigado por ter assistido ao meu vídeo. E o link para o meu livro está na descrição. Até a próxima!